Pois é, gente, o caso Susana Richthofen voltou à tona depois do lançamento dos 2 filmes que conta a história desse assassinato através dos depoimentos da Susana e do Daniel, o namorado dela. São 2 versões tão diferentes que precisaram ser feitos 2 filmes, um para cada versão. O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Esses 2 filmes foram lançados pela Amazon Prime Videos. Eu assisti os 2 filmes e no vídeo de hoje eu vou comentar o que eu achei e também como estão os personagens envolvidos nessa história hoje em dia. Então fica comigo porque hoje o canal Olic está em ritmo de CSI. Porque hoje nós vamos falar sobre esses 2 filmes e também lembrar desse assassinato, desse crime que foge da nossa compreensão. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic e você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV, que hoje nós vamos falar de filme. Vamos falar desses 2 filmes. O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão contada pela Susana Richthofen, e A Menina que Matou os Pais, que é a versão dele, do Daniel Cravinhos, o namorado da Susana, sobre esse mesmo crime. São 2 filmes que contam sobre a mesma história, sobre óticas diferentes. Existe uma sequência ideal para assistir? Até onde eu sei, não. Então eu vou dizer como eu assisti. Eu primeiro assisti a versão dele, do Daniel, que é o filme A Menina que Matou os Pais. Eu tenho que ficar olhando toda hora os nomes dos filmes porque eu acho muito confuso. A Menina que Matou os Pais é a versão do Daniel sobre o caso. E O Menino que Matou Meus Pais é a versão dela sobre o mesmo caso. Como eu já falei, eu assisti primeiro a versão dele, que foi A Menina que Matou os Pais. Eu vou logo dizendo, é claro que cada versão puxa para um lado. Ele tenta se inocentar e jogar a culpa na Susane. E ela tenta se inocentar e jogar a culpa no Daniel. Mas quem está falando a verdade? Impossível saber, porque afinal de contas, para saber mesmo de verdade, teríamos que ter uma terceira versão, que seria uma versão que não existe, que seria a versão correta dos fatos. Porque essas 2 talvez tenha um pouco de verdade em cada uma, mas não dá para cravar exatamente o que é verdade nas 2. Eu tendo a acreditar mais no Daniel, por tudo que eu assisti no filme e também pelos documentários que eu vi depois que eu assisti o filme sobre o caso, para me relembrar um pouco o caso. Me parece que a Susane é mais manipuladora do que o Daniel, mas me parece. É só uma observação, só um olhar de um espectador diante de tudo que viu. Uma pausinha no vídeo para pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar aquele like feliz e contente e deixar um comentário que eu terei o maior prazer de ler e responder. Se você assistiu os 2 filmes, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, me diga aí nos comentários qual a versão que te convenceu mais. Fiquei curioso, viu? A minha opinião eu já falei, né? Eu vou logo dizendo, eu esperava mais dos filmes. Eu sei lá, eu fui inocente, né? Talvez eu deveria ter prestado atenção mais numa sinopse ou num trailer do filme. Eu fui acreditando que teria mais sobre o crime em si. O que os produtores fizeram? Fizeram um filme sobre a versão que a Susane contou no tribunal e uma versão sobre o que o Daniel contou no tribunal. É claro que uma curiosidade que a gente sempre quis saber era como eles chegaram àquele ponto. Como chegou ao ponto de uma filha querer matar os pais. É intrigante, mas eu achei muito suave, muito raso, muito fraco as versões por conta de que elas estão manipuladas por quem está muito interessado em se livrar do crime, ou pelo menos amenizar sua culpa no crime, já que eles são réus confessos. Então no filme existem várias cenas que são gravadas 2 vezes, uma com a versão dela, uma com a versão dele. E eu vou dizer pra vocês, eu acho que nas 2 versões está faltando um pedaço da história, porque eu não consegui entender que aquele arco de intriga culminaria num assassinato cruel daquele jeito. Para mim os conflitos foram muito poucos para um resultado tão drástico. Porque os conflitos na verdade era a filha queria namorar com um rapaz e a família não queria deixar ela namorar com aquele rapaz. Gente, isso é uma coisa muito comum e nem por isso as filhas saem matando os pais por aí. Então eu acho que está faltando naquela narrativa alguma coisa que desse o estupim para virar o que virou depois. Como eu já disse, como os filmes são contados em cima dos depoimentos que eles deram no tribunal,
e eles estavam sempre querendo livrar a cara deles ou amenizar o lado deles, para mim o filme acabou ficando muito arrastado e acabou entregando pouca coisa além do que ele, a culpa é mais dele, não, a culpa é mais dela. Os dois tentam dizer que foi manipulado pelo outro. O filme acho que dura 1h20, mas acho que ali 50 minutos contava toda a história. Só para contextualizar, o que aconteceu? O Sr. Manfred e a Sra. Marisia von Richthofen foram mortos no dia 30 de outubro de 2002, dentro da sua própria casa, deitados dormindo na cama. Pelo que a gente sabe, a grosso modo, a Suzane e o Daniel combinaram de matar, chamaram o irmão do Daniel, o Christian, e eles três concretizaram o crime. A Suzane providenciando uns dias antes de desligar as câmeras de vigilância da casa, ela mesma abriu a casa para o Daniel e para o Christian entrar lá e assassinar. Ela subiu as escadas para ver se os pais estavam dormindo, deixou uma luz acesa para facilitar depois os irmãos cravinhos subirem para matar. Depois ela desceu as escadas, ficou no andar de baixo, esperando o Daniel e o Christian subir e fazer o serviço. E o serviço era matarem o Manfred e a Marisia von Richthofen com umas barras de ferro, batendo na cabeça sem dó e nem piedade. De repente ficaria menos cruel ou menos impactante se tivesse matado colocando um veneninho, ou até mesmo ter dado um tiro, mas fosse uma coisa só. Mas não, você matar batendo na cabeça de uma pessoa indefesa, dormindo, é um grau de perversidade que vai além da nossa compreensão, não? E esse crime não vitimou só o Manfred e a Marisia, mas também o Andreas, irmão da Suzane, o filho mais novo do casal. E afinal de contas, ele na mesma noite perdeu o pai, a mãe, a irmã, porque foi presa, os melhores amigos, porque ele era muito amigo tanto do Daniel quanto do Christian. Ou seja, o mundo dele caiu. Ninguém gostaria de estar na pele desse rapaz, né? Isso tudo acontecendo para um adolescente de apenas 14 anos. É um trauma difícil de você conseguir se recuperar. Mas ele conseguiu, viu? Mais ou menos conseguiu. Está tentando. Eu explico daqui a pouco quando eu for contar como estão hoje em dia os envolvidos nesse caso. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o filme em si, ou melhor, dos filmes em si. Eles foram gravados, os dois, simultaneamente, em 33 dias. Ou seja, foi uma gravação até rápida, foi lá no ano de 2019 que foi gravado. E tiveram como protagonistas a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt. A Carla Dias todo mundo conhece, quem não conhecia antes, conheceu no BBB 21, mas o Leonardo Bittencourt eu realmente nunca tinha ouvido falar. Não sei se ele já tinha feito alguma novela, alguma coisa, alguma participação pequena, eu não conhecia, mas eu gostei da atuação dele, eu achei que ele mandou muito bem, deu conta do recado, mas sem dúvida nenhuma a Carla Dias deu o show, tomou conta dos dois filmes, principalmente porque o personagem que a Carla Dias estava defendendo, que era a Suzane Richthofen, a filha que participou da morte dos pais, essa trama por si só já exigia mais da atriz. E a Carla Dias conseguiu entregar tudo que foi pedido. Na versão do filme que é contada pela Suzane, ela se comporta como se fosse uma menina inocente, que foi manipulada pelo Daniel, e a Carla Dias consegue passar isso pra gente. E quando a versão do filme é a contada pelo Daniel, que ela é a mais maquiavélica, a mais manipuladora, a Carla Dias também consegue entregar isso com muita veracidade. A gente conseguia realmente ver a Suzana na interpretação da Carla Dias. Olha, veja bem, eu não conheço tudo que a Carla Dias já fez em termos de dramaturgia, mas o que eu já vi dela até hoje, sem dúvida nenhuma, a atuação dela nesses dois filmes é fora da média, é muito melhor do que tudo aquilo que eu já tinha visto. Colocou a Carla Dias num patamar muito melhor, no meu conceito pelo menos. Esse caso é surpreendente, porque veja bem, uma filha que toma café da manhã com a família, almoça com a família, sabendo que à noite ela já planejou matar os pais. Tipo assim, tem que ter um sangue frio danado. E não foi de uma hora para outra não. Eles maquinaram esse plano pelo menos uns 6 meses. Só que acho que eles assistiram tanto CSI, Investigação Criminal, e não aprenderam nada com aqueles filmes, com aquelas séries, porque foram muito amadores. Gente, para comprovar um álibi, eles pediram nota fiscal no motel, é muito amadorismo, né? No mínimo eles pensaram, se eles começarem a desconfiar da gente, a gente esfrega a nota fiscal do motel e pronto, tá tudo resolvido. Muita inocência. Inclusive um perito comentou que
esse negócio de pedir nota fiscal em motel é tão absurdo que provavelmente seria a nota fiscal 00001, porque deve ter sido a primeira nota, porque quem vai no motel e pede nota fiscal? Ah, sim, aquela pessoa que quer provar que estava no motel para se livrar de um crime que ela cometeu. Entendi. Mas não teve jeito, eles foram condenados. A princípio eles negaram, todo mundo negou que tinha participado do crime. Mas o Christian Cravinho, o irmão do Daniel, no dia seguinte do crime, porque lá eles forjaram um roubo, né? Mexeram nas gavetas, roubaram uns dólares, tudo, joias. E no dia seguinte o Christian já estava lá, comprando uma moto com os dólares que ele tinha roubado. E Suzane, fria como gelo, junto com o Daniel, foram até no cemitério chorar em cima do túmulo dos pais que eles mesmos, Suzane e o Daniel, tinham participado. Porque tem essas cenas, né? Passou nos jornais, tem no YouTube, e a gente olha aquilo e fala, pô, é sangue frio, hein? O que faz mais a gente acreditar que a versão do Daniel é mais real do que o da Suzane é que, por exemplo, na hora de fazer a reconstituição, o Daniel chorou copiosamente na hora que foram reproduzir as cenas novamente de tudo que tinha acontecido. Em vários momentos precisou parar a reconstituição porque ele ficou muito abalado, ele estava destruído emocionalmente. Enquanto a Suzane, quando foi fazer a reconstituição, porque cada um faz uma vez e um não participa da reconstituição do outro, nem vê o que está acontecendo. E na hora que a Suzane foi fazer a vez dela, nossa, a pessoa tranquila, sabe, conversando com os câmeras, porque foi tudo filmado, com uma leveza inacreditável. Inclusive tem uma cena de uma reportagem do Fantástico, e ela não percebeu que o microfone que já tinham colocado nela estava ligado. Aí ficou ela e o advogado combinando, o advogado chora bastante na hora, viu? O advogado falou assim, ó, quando for para terminar você fala que tá muito emocionada, não vai aguentar mais, começa a chorar e fala, vamos parar que eu não aguento mais. Incrível, gente. A entrevista que ela deu pro Fantástico, ela fez exatamente isso. Num determinado momento ela falou, eu não aguento mais, eu tô muito abalada, eu não aguento. Começou a chorar, para. Exatamente aquilo que o advogado tinha pedido para ela fazer. Olha uma atriz, uma dissimulada, uma manipuladora. Por tudo isso, eu acredito que a versão dela é menos confiável. E essa questão de ser manipuladora tem um desdobramento, né? Porque os dois, a Suzane e o Daniel, foram condenados a 39 anos e 6 meses, me parece. E o Christian a 38 anos e 6 meses, um ano a menos só. Apesar dela já ter o tempo suficiente que podia estar no semiaberto, quando ela vai passar pelos psicólogos, eles não conseguem enxergar uma pessoa que está pronta para voltar para a sociedade, uma pessoa que se redimiu do crime. Por isso que o Daniel está desde 2018 já em regime semiaberto e a Suzane só conseguiu o semiaberto esse ano para poder estudar. Ela já tinha conseguido passar no vestibular no ano passado, mas a justiça não concedeu esse semiaberto por conta de todo esse lado psicológico dela. Quando a gente acaba de assistir um filme assim, sobre fatos reais, a gente sempre fica curioso para saber como é que os envolvidos estão hoje em dia. Afinal de contas, como que está a Suzane, o Daniel, o Christian e o Andreas, o irmão da Suzane? O Andreas, irmão da Suzane, se concentrou numa carreira acadêmica promissora. Pulou da graduação de farmácia diretamente para o doutorado em Química na Universidade de São Paulo. Aos 29 anos, em 2017, foi internado no hospital Campo Limpo, após ser abordado pulando um muro de um imóvel, no centro da capital paulista. Aparentemente foi um surto psicótico, ele foi levado ao hospital onde acabou sendo internado e posteriormente liberado. Aí você vê, né, gente, ele tentou seguir a vida, se formou, um estudante assim acima da média, muito inteligente, mas a sombra desse caso ainda está na mente dele, então é difícil, a gente compreende como um trauma desse não é fácil de lidar e de superar, né? Agora vamos saber como está hoje a Suzane. Acabou de começar a frequentar aulas de biomedicina em uma universidade em Taubaté, no interior de São Paulo. Para frequentar as aulas, a Suzane vai precisar utilizar uma tornozeleira eletrônica e iniciará o curso de biomedicina com saídas previstas de acordo com a determinação judicial. Ela continua cumprindo sentença em regime semiaberto. Na prisão, a Suzane teve um relacionamento duradouro com uma mulher, depois terminou e começou a namorar o Rogério. Ela estava com ele há muito tempo, alguns anos, mas ele afirmou que colocou um ponto final no relacionamento, ou seja, ela está solteira ultimamente. Agora vamos falar do Daniel Cravinhos, o namorado da Suzane na época do crime. O Daniel cumpre pena em regime aberto desde 2018 e já tem uma nova companheira. No Natal de 2014, ainda na cadeia, ele se casou com a biomédica Aline Bento, irmã de um colega de cela. O Christian, irmão do Daniel, o Christian Cravinhos,
Ele já tinha sido solto, mas foi condenado novamente a 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias multas em 2018 por corrupção ativa, após ter tentado subornar um policial militar quando se envolveu em uma briga de bar. Inclusive o Christian teve um filho enquanto ele estava na cadeia. Inclusive esse filho dele alega sofrer constrangimentos todas as vezes que precisa apresentar um documento e que consta o nome de seu pai. O rapaz pede anulação de paternidade na justiça. Tenho vergonha, disse ele à justiça. É aquilo que eu já tinha comentado, né? Esse crime não deixou só como vítimas os pais da Suzane, o Sr. Manfred e a Marisa. Todo mundo envolvido virou vítima dessa história, né? Uma curiosidade sobre a Suzane é que ela entrou na justiça tentando ter a parte dela da herança. Pode uma coisa dessa? Matou os próprios pais e ainda queria a parte dela na herança? Pasme, mas até onde eu fiquei sabendo, até antes desse crime, o filho que matava os pais podia receber a herança. Já pensou? Que absurdo! Mas depois desse crime, a lei mudou e hoje em dia o filho que mata os pais não tem mais direito à herança. Mas a Suzane não foi beneficiada pelo crime ter acontecido antes dessa lei, não. Porque o juiz considerou que ela é indigna de receber herança. E por isso não autorizou ela ser uma das herdeiras e tudo ficou para o Andreas. Toma cega. Fez tudo que fez pelo dinheiro e não ficou com o dinheiro. Claro que tem muito mais para se falar sobre esse crime, mas vamos ficar por aqui porque esse vídeo também não é para fazer um pente fino sobre o caso Richthofen. Bem pessoal, nosso vídeo está chegando no final. Se você gostou do vídeo, vai dando aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, aperta o sino de notificações. Se você é bem novo aqui no canal, nós temos 2 sugestões de vídeo para você dar uma conferida, tá bom? Enfim, gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais.